Queria aproveitar a sua presença, Antônio, e perguntar sobre, cara, especificamente o Xavier, né? Você citou ele, que foi um jogador que você acompanhou. Queria ouvir de você, assim, o quão surpreendente é o Xavier despontar, assim, como titular absoluto. Hoje o Xavier é titular absoluto do Corinthians, ele é o melhor jogador do Corinthians de Mancini, assim, defensivamente, ofensivamente, mesmo no último jogo contra o América Mineiro, que talvez tenha sido a pior partida dele como titular no Corinthians, profissional. Uhum. Ainda assim, foi uma partida que você consegue destacar pontos positivos dele. É um jogador, por enquanto, muito acima da média de bola mesmo do que vem jogando o elenco do Corinthians de forma geral. Isso te surpreende ou para você era só questão de dar chance para ele, que ele realmente é um jogador pronto, acima da média para a idade dele? Era só a questão de oportunidade. O Xavier, ele na Ponte Preta, ele já estava pronto. Só que ele não tinha espaço na Série B, onde a Ponte estava disputando ali o principal torneio. Então, o Xavier, quando ele jogou uma Copa São Paulo, o que chamou a atenção foi o aspecto de liderança dele dentro de campo. Ele era um dos mais jovens do grupo. E o Xavier também participou de uma geração que foi campeã paulista sub-17. A Ponte Preta venceu o Palmeiras na decisão. E tem alguns, não só o Xavier, tem outros atletas que estão no Corinthians que também fizeram parte desse grupo, que era não era o Ivan no gol, era, se não me engano, era o Iago. Tem também um atacante que chama o Alisson, que é da Ponte, está emprestado ao Corinthians também. E o John Kleber, se não me engano, que está com problema no joelho, sempre teve problema no joelho e também está no Corinthians, também está emprestado. E o Xavier fez parte dessa geração, e ele era mais novo. Ele era, ele era um xerife dentro de campo. E aí ele subiu para o profissional. No primeiro jogo dele, ele teve muita dificuldade na questão de aprimorar a questão física, né? Porque jogar base é uma coisa, profissional é outra. Então ele teve que sair logo no início do jogo por conta de cãibra, mas depois ele jogou mais 2 jogos e foi muito bem. E muita gente perguntava por que o Xavier não está no profissional? Cadê o Xavier? Ele estava treinando com sub-20, ele subia e descia, subia e descia. E aí teve essa venda que todo mundo aí ficou surpreso, mas como ele não era utilizado no profissional, não foi tão debatida aqui. E agora, quando ele surgiu, todo mundo aqui na Ponte ficou falando por que o Xavier não jogava? A Ponte não tem volante, olha o volante que foi formado na base, hoje é peça principal no Corinthians. Mas não me surpreende, porque em todos os treinos e os jogos de base que eu acompanhei do Xavier, ele já se mostrava um jogador que teria muito potencial e está mostrando isso hoje no Corinthians. É Muita muito gente legal você compara com falar. o Ralf. Fala aí, Ju, desculpa. Não, eu ia falar, só que é muito legal você falar essa questão da liderança dele, porque a gente aqui viu muito claro, desde as primeiras aparições dele, a capacidade física dele mesmo, né? Isso também sempre chamou atenção, mas o que foi o mais legal, eu achei que foi logo no primeiro jogo dele após o Bahia, a gente conseguiu ver nos bastidores que ele pede a palavra ali no vestiário, ele fala super bem, o pessoal super abraça ele, assim, Sim. então foi uma coisa que surpreendeu a gente, mas é muito legal saber que é dele mesmo, que já veio com ele da Ponte, né? Muito legal você trazer isso pra gente também. E ele tem muito essa característica, porque, claro, né, todo mundo quer ganhar, todo mundo se entrega em campo, mas a gente sabe que no Corinthians, na Ponte, o atleta, a torcida dá muito mais valor para um jogador que se entrega, que tenta, do que um jogador que tem a capacidade técnica de dar um drible, de fazer uma jogada de perfeição. E o Xavier, ele é justamente isso, ele é um jogador que tem essa característica de não desistir. Ele tá dando carrinho, ele tá correndo até o último minuto. Teve um gol agora recentemente, se não me engano, foi contra o Atlético Paranaense, que o Everaldo fez o gol e ele que disputou a Que ele bola e deu acabou. passe. Isso, foi ele que. Aquele é o Xavier, ele não desiste. Pode estar com 52 minutos do segundo tempo, o time perdendo de 3-0, ele tá dando carrinho lá na frente. Ele não desiste do lance. E isso é uma coisa que ele já mostrava aqui na Ponte e que hoje ele está demonstrando o profissional que continua as mesmas características. Quando a galera compara Legal com o demais. Ralf, assim, como pintou o comentário aqui na tela de torcedor, falando, pô, o Xavier é o novo Ralf. Isso é uma coisa que o Corinthians convive com isso, porque, enfim, o Ralf é um grande ídolo do Corinthians, é um jogador que fez história aqui na posição por muito tempo. E isso acontece com o Paulinho, com o Elias, né? Sempre surge o Ederson, por exemplo, quando teve aquele boom na reta final do Paulista também, o novo Paulinho, não sei o quê. E aí a gente já viu que ainda não é por aí, pode até ser, quem sabe, mas ainda está longe. No caso do Xavier, especificamente, quando você ouve uma comparação
como essa com o do Ralf, você vê sentido e você talvez vê até o Xavier com potencial de ser melhor, acima, com outras qualidades ainda? Eu acredito que a gente. Eu não gosto muito de fazer comparação, né? Mas ele tem o mesmo estilo, sim, do Ralf. Mas eu acho que hoje, principalmente esse setor do campo, é uma opinião minha, mudou muito, né? Hoje o volante, ele, além de ser aquele cara pegador, hoje ele tem que sair para jogar. Tem um armador também, né? Exatamente, ele tem que fazer essa função de levar a bola, procurar o meia, ou se o meia estiver bem marcado, pegar a bola e levar para o campo de ataque. O Xavier na ponte foram poucas as vezes que eu vi ele fazendo essa função. Ele é mais característica de primeiro volante. Mas eu acredito. Aqui ele já tá aprontando, viu? Ele já tá dando umas enfiadas de bola que você fica. Mas é isso que também é legal no Corinthians, pelo menos eu vejo, né? Ele contrata, por exemplo, ele tirou o Xavier da Ponte, contratou o Xavier da Ponte. O Xavier ainda tem uma porcentagem que pertence à Ponte, eu não sei se é 30% ou 20% dos direitos econômicos do Xavier, pelo menos foi isso que quando o Corinthians contratou, a Ponte acabou divulgando que ficaria com um percentual em caso de venda futura, mas o Xavier ficou ali na base, aprimorando e subiu pronto para o profissional, né? Então eu acredito que esse trabalho que foi feito com o Xavier na base também do Corinthians tem que ser valorizado.